10 minutos da nossa discussão de hoje, porque a gente tem muitos profissionais que ainda têm dúvidas da comunidade PhysioExpert. Então, a gente liberou, o pessoal que está aí ao vivo no Instagram, a gente vai liberar aqui como que é essa interação, né, com os alunos, com os profissionais. Na verdade, não são alunos, tá? Somos profissionais que optamos por nos reunir todas as semanas, né, de forma ao vivo, e todos os dias nós fazemos discussões, é como se fosse um grupão de WhatsApp, só que é um grupo muito organizado, né? É um grupo que nós temos indicações profissionais, indicações de pacientes, indicações de cursos, indicações de equipamentos, de empresas. É uma comunidade que a gente tem discussões diárias de técnicas, de intervenções, de equipamentos, de dosimetria, discussões diárias de artigos científicos atuais, artigos científicos que já passaram, informações da área da saúde em geral, informações, logicamente, da fisioterapia, né? Então, o objetivo da comunidade PhysioExpert é justamente esse. É, é agregar, né? Tá todo mundo aqui no mesmo nível, todo mundo com um objetivo específico, um objetivo apenas de melhorar e de se tornar expert, tá? Então, vai ser muito legal. A gente basicamente assim batemos o recorde de inscrições que a gente liberou, se eu não me engano, tem quinta-feira passada, tem menos de uma semana que foram liberadas as inscrições para a comunidade, e a gente bateu recorde de inscritos, né, em tempo, assim, pelo menos dos cursos que eu liberava, dos treinamentos que a gente tinha, das mentorias, né, a gente tem aí muitos profissionais que já estão participando conosco, né, da PhysioExpert. Muitos já conheciam, inclusive, o aplicativo, já utilizavam para determinada situação, e alguns estão aprendendo ainda a utilizar. Mas, justamente a comunidade, ela não funciona apenas comigo. Eu sou um profissional que está dentro da comunidade PhysioExpert. A comunidade, o objetivo não é você ficar aí sentado, né, do outro lado do computador assistindo aula, tá? Se fosse para fazer isso, a gente faria só os cursos. O objetivo é você assistir às aulas. A gente tem um curso, inclusive, já liberado para quem está dentro da PhysioExpert, um curso de avaliação, né, fisioterapêutica, com aulas de avaliação de complexo de ombro, aulas de exames de imagem de membro superior, de membros inferiores, aulas que vão ter já subindo, já estava subindo essa semana, inclusive, aulas de complexo de membros inferiores, ou seja, para ajudar a gente a entender. Só que eu sou um só, né? E eu estou dentro da comunidade para fazer o quê? Fazer com que os profissionais. Eu estou ali fazendo o meio de campo, mas não é para ficar sentado, parado, assistindo aula, né? A comunidade, ela gira 24 horas por dia, né? Então, tem dúvidas surgindo, abre o tópico da dúvida, já responde as dúvidas com literatura, sem literatura, com prática clínica, sem prática clínica. Todo o tempo a comunidade está girando. Esse é o objetivo. Por quê? Porque a gente quer nos tornarmos expert em alguma coisa, né? E aqui o objetivo principal é se tornar expert em fisioterapia, tá? Todo mundo crescendo junto. Então, não é apenas um local que a gente vai ter cursos e aulas ao vivo para ficar sentado e assistindo aula, de maneira alguma. Tanto é que já já eu vou desligar daqui a pouquinho aqui no Instagram, já já eu vou pedir para todos os que estão aqui presentes ao vivo abrir microfone, abrir câmera, porque a gente quer conhecê-los, né? E a gente quer essa interação. E eu já vou colocar aqui a questão de hoje, que é uma aula específica a respeito de menisco, e aí a gente vai começar a fazer todas as discussões, ok? Então, ó, pessoal que tá aí no Instagram, já vou finalizar, mas era para quem estava com dúvida de como que funciona essa comunidade. A gente tem o link lá na bio, fique à vontade.
clica no site, você vai ter todas as informações e começou hoje. Bora que ainda dá tempo. A aula de hoje, quem ainda não está inscrito, vai conseguir assistir, não ao vivo, porque ela está gravada, ela vai ficar gravada lá no aplicativo. Então, na próxima semana, que já vai ter outra aula, você já vai conseguir entrar. Então, quem ainda não está pronto, clica lá no link e já entra, tá bom? Valeu, pessoal, até mais. Lucas, um abraço, também te amo. Tchau. E aí, pessoal, bom, finalizamos aqui no Instagram. Quem puder aí, ó, e quiser, lógico, a Melina já entrou. Melina, fique à vontade para, se você tiver aí maquiada, porque as meninas a gente tem que sempre, né, perguntar antes, mas fique à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone. A gente quer conhecer todo mundo, tá? A gente está dando aqui apenas as informações iniciais a respeito do funcionamento. Vou deixar aqui uns 15 a 20 minutinhos para o pessoal entrar. Provavelmente não vamos ter todos aqui. A gente estava com 52 inscritos, né? 52 profissionais que já estão participando dentro da PhysioExpert. Não necessariamente todos já estão dentro do Discord. Então, vocês vão ver lá, talvez, que nem todos ainda são membros, porque eles têm que entrar na Hotmart, pegar o link e aí sim acessar para entrar junto conosco ali no disco, tá? Mas só para vocês, para deixar bem fixo na cabeça, a nossa comunidade, o objetivo principal é fazer o Discord funcionar. Né, fazer essa interação de dúvidas que a gente talvez tenha muito rolando ainda em grupos de WhatsApp, né? A gente fazer acontecer lá no aplicativo. E lá é todo momento. Cria o tópico e discorre sobre ele. Ah, você está com uma indicação, manda a indicação lá, anexa, bota a foto do curso, o que você tem para dar de informação. Lá é o ambiente nosso, é o ambiente que a gente tem que movimentar, porque é ali que vai rolar essa troca, tá? O objetivo de viver em comunidade, de aprender a viver em comunidade é justamente esse, a gente ofertar e ter algo em troca também, tá? Então, o que que a gente vai ofertar aqui, na verdade? Conhecimento, ok? Então, a gente vai trocar muito conhecimento, muita informação, e isso vai ajudar bastante. É, a gente estava, inclusive, pessoal, vou até adiantar um negócio para vocês aqui, que aconteceu essa semana aqui na clínica, aqui em Campo Grande, tem a clínica Biofísio. Nós temos, hoje a gente está até contando 23 profissionais da área da saúde. A grande maioria são fisioterapeutas e a gente tem 4 médicos, 4 ou 5 médicos. E a gente estava comentando justamente isso. Pô, peraí, a gente tem um corpo clínico tão grande, com uma expertise bem alta, por que que a gente ainda não está fazendo discussões clínicas, né? Isso foi uma briga que a gente teve há muito tempo atrás. A gente fazia quando éramos menores, 8 sócios, éramos 9 sócios apenas, tanto é que a empresa, nome nome comercial é F9, Fisioterapia Especializada, porque éramos 9. Hoje nós somos em 8 sócios. E naquela época a gente fazia todo mês uma reunião clínica para discussão. E esse negócio foi acabando e não é assim. A gente tem que trazer esse pessoal, trazer informação, discutir casos, porque só assim a gente cresce, né? Não adianta só assistir aula, só ler artigo científico. A informação proveniente de outro profissional é muito importante, e isso ajuda a gente, né? É, Tudo bem aí, pessoal? Tudo tranquilo? Se quem não quiser abrir câmera, tudo bem, eu até entendo, mas coloca ali na mensagem só para eu saber se está tudo certinho com o áudio, se vocês estão entendendo, se está tudo bem, tá? Eu já vou compartilhar aqui a tela, se eu achar. E aplicativo. Achei. Compartilhar tela. Pronto. Todo mundo está enxergando minha tela? Sim, não, mais ou menos. A Daiane chegou também. Bem-vinda, Daiane. Tudo certinho, Daiane?
Milena, você está falando de onde? Qual cidade? A Daiane também. Pode escrever aí, ou se quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Só tirar essa mensagem daqui. Rio de Janeiro, Melina. Rio de Janeiro, né? Não é Rio Brilhante, não, né? Ah, o Matheus é de Salvador. Legal, Matheus. Você teve no congresso da Sonaf, Matheus? Eu não consegui ir esse o ano passado. Steve N é Steve não, né? Ou esteve. Ô, Baiano, porra, você tá com preguiça de escrever, cara? Isso o quê? Isso, Steve sim ou Steve não? Não esteve, ok. Ô, Daiane, está sem som, dá uma checada. É, a gente estava com outro colega também com o mesmo problema, e aí ele conseguiu resolver saindo e entrando novamente, tá? Então dá uma checada aí, vê se você consegue ouvir, tá? Ótimo, vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui para apresentar as mensagens. Eu não sei se eu vou conseguir visualizar. Então, caso vocês tenham dúvida e queiram escrever, me avise, pode abrir o áudio, fazer a pergunta, tá? Fique à vontade, que aqui a gente vai discutir bastante, ok? Bom, tema de hoje, pessoal, aqui da aula inicial e lá, aula inaugural, olha que honra tê-los aqui. É justamente a gente discutir algo que está atual na área da saúde, na nossa área especificamente, né? E na medicina, olha que louco, em relação a procedimento cirúrgico de lesões de menisco. Então, o pessoal tentando identificar, não, estão visualizando por meio de pesquisas de qualidade que talvez não vale a pena submeter um paciente a um procedimento cirúrgico de reparo de menisco ou de menissectomia parcial ou total, né? Isso tá indo bem de encontro com o crescimento da fisioterapia, inclusive, né? Aproveitando essa deixa, mas a fisio tem crescido bastante como profissão e como entrega de produto final de qualidade para o paciente. E por isso que eu achei legal começar com essa aula para mostrar a importância que nós temos e a responsabilidade também que nós temos em mãos de tratar um paciente com qualquer tipo de lesão, hoje aqui é especificamente em relação a menisco, mas a responsabilidade que nós temos de fazer um bom trabalho, né, de entregar um produto específico e que esse paciente consiga ter mais tempo de vida com esse joelho, né? Não evoluir aí para um procedimento cirúrgico precoce, talvez, né? Então, deixa eu só ver aqui, a Daiane ainda está sem som. Daiane, vê se você consegue sair e entrar novamente, ou dar uma checada, inclusive, no volume do teu computador aí, do teu celular, tá? Às vezes acontece esses bugs aí com o Zoom. Então vamos lá. Para quem não lembra ou esqueceu, deixa eu sair daqui. Agora eu que não consigo mexer. Ah, pronto, consegui. Ixi, um bug total. Pronto. Bom, para quem não deu bug no meu computador agora. Mas vai dar certo, fiquem tranquilos, a gente sempre dá certo, sempre consegue. Pronto, vamos reabrir. Ó, o Matheus está falando ali para tentar clicar no microfone e reativar, tá, Daiane? Eu vou tentar também por aqui no seu
perfil. Peraí, se eu consigo. Hum, tá abrindo a aula aqui de novo e a gente já começa a repassar. Prontinho. Bom, pessoal, vamos lá. Menisco. O que a gente tem que lembrar? Algumas situações importantes. Primeiro, a gente não pode cair nessa conversa de que menisco é apenas um amortecedor. Ah, ele é um amortecedor do joelho e ele que segura o impacto. Isso é verdade. Ele realmente é um amortecedor, ele ajuda, né? É, Ah, agora foi, Dani, legal. Bom, ele ajuda bastante nessa congruência articular entre o côndilo femoral e o platô tibial, né? Só que ele tem mais funções do que apenas amortecer carga axial, né? Principais funções: primeira, nutrição de cartilagem articular, né? Então, a compressão. É como se fosse a cartilagem articular é uma estrutura que é uma esponja, né? Se a gente lembrar de uma estrutura de uma esponja, quando você aperta, ela consegue entrar o líquido. Quando ela sai o líquido, quando ela solta, ela consegue entrar o líquido. É justamente esse movimento que o menisco faz, auxiliando a entrada do líquido sinovial dentro da cartilagem articular. Então, esse movimento de líquido sinovial de nutrição da cartilagem acontece em virtude também da presença do menisco, tá? Além disso, toda a estrutura de controle sensório-motor, controle neuromuscular, também é proveniente de mecanorreceptores dentro de menisco, tá? Então, a gente tem mecanorreceptor no menisco, no ligamento cruzado, no anterior ou posterior, no ligamento menisco femoral, nos colaterais, na cápsula, enfim. A gente tem um monte de mecanorreceptores que fornece essas informações de qualidade para a região de corno posterior, para chegar na porção central, para depois ter uma resposta motora. E a gente tem vários estudos mostrando que a deficiência de um menisco ou a incongruência de um menisco altera o controle motor do joelho do paciente. Então, uma vez lesionado esse menisco, essa informação ela vai ficar prejudicada. Então, é mais um ponto para a gente pensar mais à frente ali na hora de tratar uma lesão de menisco, pensar em trabalho sensório-motor e não apenas em força, não apenas em ter o músculo forte para segurar a sobrecarga, porque essa informação ela vai vir proveniente do médico e tem outras informações que eles vão passar para o paciente também a respeito de sobrecarga, de que se ele perder o menisco, ele vai evoluir para uma artrose de joelho, uma artrose precoce. Não são informações incorretas, elas são incompletas, talvez, tá? Então, lembrando da parte anatômica, a gente tem ali, eu trouxe aqui duas imagens de anatomia para vocês de menisco. Tem a região do corpo do menisco, que é o número 1 ali, ó, né? E tem as regiões de cornos, corno anterior, que são os números 2, e corno posterior, que são os números 3. Existe a região da raiz do menisco, a raiz número 4 ali, você pode pegar a raiz anterior, e o número 5, a raiz posterior. O pessoal tem começado a estudar um pouco mais essas lesões que acontecem na região de raiz, tanto anterior quanto posterior. Não são tão comuns. As lesões mais comuns acometem geralmente corno de menisco. Qual deles? Geralmente corno posterior, tá? Principalmente do menisco medial. Aí tem uma outra situação que a gente tem que lembrar lá da biomecânica, né? Por que que o menisco medial tende a machucar mais do que o menisco lateral? E por que que é o corno posterior muito mais do que o corno anterior?
Vocês podem pegar lá nos exames dos seus pacientes amanhã, ressonância. Processo degenerativo intrasubstancial, corno posterior do menisco X. Geralmente eles vão colocar dessa forma. Por quê? Quando o joelho faz a flexo-extensão, quando você está no movimento de flexão e extensão, o menisco medial e o menisco lateral, eles têm movimentos de translação anterior, né? Em relação ao fêmur. A translação anterior, ou seja, ele ir para frente, o menisco lateral translada mais do que o menisco medial. Posso estar chutando aqui errado, mas se eu me lembro bem, ele translada de 5 a 7 milímetros o menisco lateral e o menisco medial de 2 a 3 milímetros apenas. Ou seja, o menisco lateral, ele consegue escapar mais do que o menisco medial, por exemplo, no movimento de torção do joelho. Então, no movimento de torção, como o menisco lateral ele é mais móvel, ele foge daquele rolo compressor que é o côndilo femoral. E aí ele consegue sofrer menos, vamos dizer assim, tá? Já o corno posterior do menisco medial não consegue escapar tanto, então bem provável que ele vai ser o cara a ser machucado aí, tá? Então, a parte anatômica influencia bastante, né? A gente tem ali o menisco, ele tem um formato de disco, né? Um tem formato de C, o outro já uma semilua ali, e ele tem regiões em contato com o ligamento, né? Existe um ligamento intermeniscal, existe um contato muito próximo do ligamento cruzado anterior com o próprio corno anterior do menisco e corno posterior do menisco lateral. Então são estruturas muito ligadas, não tem separação tão fácil de visualizar, tá? Qualquer entorse de joelho, qualquer mecanismo de trauma de joelho pode machucar só menisco? Pô, pode, mas bem provável que uma lesão de cruzado, uma lesão seja anterior ou posterior, tende a machucar um menisco aí do paciente de vocês, tá? Então é comum. Vamos pensar agora em vascularização. O menisco cicatriza? O que vocês acham? É possível cicatrizar um menisco ou não é possível cicatrizar um menisco? Vamos lá, pessoal. Dependendo da área, o Matheus colocou ali, ó. É exatamente isso, Matheus. Depende da região, né? Então, se a gente pegar ali a zona vermelha, sim, é bem provável que se for retirado o mecanismo de trauma e se for retirado a carga por cima dessa região, é provável que ocorra a cicatrização. E o termo correto é justamente esse, cicatrização, porque vai haver formação de tecido aderente, tecido fibroso ali nessa região. A região vermelha do menisco é chamado de região periférica, que a gente chama de VV, vermelho-vermelho, ou seja, é uma região muito vascularizada. Tá? Então, a chance de seu paciente fazer uma lesão ali e ela cicatrizar é muito boa, tá? Existe uma zona intermediária que é chamado de VB, vermelho-branco, que é uma zona hipovascularizada, como se fosse um tendão. Então, ela tem vaso sanguíneo ainda, vamos dizer assim, é o finalzinho dos vasos sanguíneos que chegam, que saem da região vermelha, que vão estar em contato ali na zona intermediária. Uma lesão ali é possível que cicatrize. Não é provável, é possível, mas é difícil, tá? Então, às vezes, o cirurgião fazendo a meniscectomia, a sutura meniscal, nem sempre nessa região vermelho-branco vai cicatrizar, ok? E na zona central, na região central, é chamado de BB, zona branca-branca, avascular. Lesionou ali, não cicatriza, né? Você vai continuar com a lesão
e essa lesão tende a rasgar, degenerar, soltar, fazer um flap, enfim, fazer não cicatrizar, virar um corpo estranho que a gente chama. E aí é um problema, porque é um paciente que vai ter um corpo estranho dentro de uma articulação que tem um côndilo que precisa passar ali por cima. E aí vai ter dor, ou, além de dor, bloqueio articular, né? Então, a vascularização ela é muito importante. Como que sabe o local da lesão do paciente? Aí, meu, é que é o complicado. Por quê? Se a gente pegar o exame de imagem, a ressonância, talvez a gente não nós, né? É muito mais o cirurgião, porque esse é muito mais papel do cirurgião. Mas o cirurgião ele vai ter uma ideia do local da lesão. Mas ter a certeza do local da lesão é só durante a videoartroscopia, né? Então, ele precisa de uma intervenção cirúrgica, que é a videoartroscopia, que é uma forma de você visualizar, não é um tratamento, mas é uma forma de você visualizar estruturas internas. Isso é feito na videoartroscopia, na vídeo, né? E se ele identificar uma lesão em uma região vermelha ou vermelha branca, ele pode fazer a intervenção, né? Aí ele vai fazer uma sutura, ou ele vai fazer o tipo de técnica cirúrgica que ele está acostumado ali na hora. Então, não necessariamente com o exame de imagem em mãos, a gente consegue identificar o local exato da lesão do menisco, tá? Outra situação, o paciente ele pode ter várias lesões em várias zonas no mesmo menisco. Então, ele pode ter um tipo de lesão na região vermelha, ele pode ter um outro tipo de lesão na região branca, tá? Então, por isso que não é tão simples lidar com lesões de menisco. Enfim, não podemos esquecer que se, se eu estiver já pensando aqui, vamos supor que eu tenho um paciente que fez uma lesão de menisco na região vermelha, consegui visualizar realmente ali na ressonância. Aqui embaixo, vocês estão identificando aqui, ó, uma ressonância com contraste, né, para visualizar a vascularização. Você vê que é bem pequenininha, 4 milímetros só dessa área vermelha. Será que eu consigo utilizar algum recurso físico? Eu já, pensando como fisioterapeuta, num paciente que fez uma lesão no menisco, é possível conseguir acelerar o processo de reparo desse menisco sem precisar de uma vídeo e sem precisar de uma sutura? O que vocês já leram sobre isso daí? Me fala aí se vocês já leram alguma coisa a respeito de acelerar o processo cicatricial ou de reparo utilizando algum recurso físico. Bora? Matheus falou não. Eu confesso para vocês que eu não visualizei até agora nenhum estudo assim de uma lesão aguda que tenha feito, por exemplo, uma fotobiomodulação ou um ultrassom terapêutico pulsado, ou sei lá, vou ver aqui, uma tecar terapia para tentar fazer acelerar o quadro de reparo, o processo de reparo desse menisco numa região vermelha, né? Então, não dá para gente. Porque você vê, os desfechos que a gente visualiza nos estudos, eles não são especificamente de reparo, eles são desfechos, a maioria das vezes. Dor, escala de função, enfim, vários outros objetivos do que apenas identificar o quadro de reparo, tá? Mas agora eu vou mudar a pergunta. Vocês acham que é possível, se a gente pegar um paciente, por exemplo, inicial, fase aguda, é possível, depois de eu ter contido lá com o sangramento, com gelo, feito todo o tamponamento da lesão, vocês acham que é possível
eu entrar, talvez, com uma fotobiomodulação nessa região para tentar atingir um menisco de zona vermelha, e eu conseguir jogar energia ali para facilitar a cicatrização? Sim, não, não sei, talvez. Diga aí. Vocês estão muito quietinhos, hein? Quero que vocês participem. Ó, o Maurílio está falando que acredita que sim. Ele deve ter alguma experiência aí. Maurílio, por que que você acha que sim, cara? Vamos supor, vamos pensar aqui na fotobiomodulação. Você, primeiro, você usaria vermelho ou infravermelho? Segundo, qual posicionamento você deixaria seu paciente? E terceiro, qual a dosimetria você colocaria em joules, talvez, em cada ponto ali naquela região de lesão do paciente? Vamos lá, vamos ver se vocês estão por dentro dos recursos físicos. E aí, pessoal, ajudem o Maurílio aí, cara. Pode abrir microfone se não quiser escrever. Vamos lá. O Matheus colocou infravermelho. Eu concordo, Matheus, com infra, porque a gente pensa em ser uma região mais profunda do joelho, né? Mas, mas não estaria tão errado pensar em utilizar o vermelho. Por quê? Porque a gente também. Pode deixar lá embaixo, depois eu pego. Porque a gente também, se a gente está pensando ali numa região vermelha, e a região vermelha, ela é periférica, talvez se eu conseguir com joelho em flexão, porque joelho em flexão a gente realmente abre a interlinha articular, mas flexão de quanto? Aí é que tá. A gente sempre visualiza, vê aí pessoal na rede social, não, você tem que fazer a aplicação joelho em flexão. Aí bota o paciente em 90 graus de flexão. Mas 90 graus de flexão, será que o menisco está exposto? Ou será que é mais a cartilagem do côndilo? Ou será que é a gordura de Hoff? Aí é que está a situação. Então, eu posso posicionar o joelho em flexão, é ali em média de 15 a 30 graus de flexão, com a palpação na região, vamos supor que a gente seja o menisco medial, né? Na interlinha ali, lembra que as lesões são mais comuns no corno posterior, então a gente vai palpar lá atrás, né? E talvez seja lá atrás que a gente tenha que fazer a aplicação pontual da fotobio, por exemplo, se for esse recurso que você está utilizando. Caso seja um outro recurso, nós vamos pensar aqui, talvez no ultrassom. É lá atrás que a gente tem que fazer a aplicação, né? Não é ali na frente. Porque ali na frente, a onda sonora os fótons do laser, eles têm que passar pela pele, pelo tecido celular subcutâneo, pela cápsula, pela gordura de Hoffa, ou talvez uma parte do tendão patelar, para chegar no corno anterior. Mas espera aí, o problema do cara é lá no corno posterior, talvez, né? Então, a aplicação é por trás, né? Com o joelho em flexão. E se eu fizesse o joelho em extensão, não ia ser melhor? Se a aplicação é lá no corno posterior? Se a lesão do paciente for realmente periferia de corno posterior, talvez sim, tá? Então, tudo, olha como influencia essa situação do raciocínio, da gente entender, peraí, não é só colocar o equipamento e aplicar, sair colocando um monte de energia, não, tem um posicionamento, palpação, é, visualização do exame, conversa com o paciente, tudo isso a gente tem que pensar antes, né, de colocar o paciente para ser submetido a uma determinada conduta, tá? Então, eu poderia pensar no infra, porque teoricamente é uma região mais profunda que é o menisco. Mas quão profundo é o corno posterior desse paciente
que eu não consiga atingir, talvez, com o vermelho visível, que tem mais afinidade para reparo de tecido. E o infra tem mais afinidade para controle álgico. Não que esteja errado usar um ou outro, de maneira alguma. Mas a gente tem estudos que tem mais reparo acontecendo com vermelho e mais controle de quadro inflamatório e álgico com o infra, tá? Então, não tá errado a gente pensar dessa forma, tá? Bom, tipos de lesões. Um monte de tipo. Se a gente pegar aí, é lógico que a gente traz aqui as principais e as mais comuns, né? Mas existem um monte de tipo de lesão de menisco, tá? Lesão horizontal, lesão longitudinal. Aqui, eu vou ver, não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui. Então, lesão horizontal, a lesão horizontal, lesão longitudinal, né? Você vê que ela pode ser intrasubstancial, que é você pegar realmente, transpassar toda a estrutura do menisco. Você pode ter uma lesão radial, né? Que você vê, pega bem a parte branca, zona branca. Você pode ter a lesão alça de balde, que, a meu ver, é uma das piores, porque essa região do menisco aqui que fica presa faz muita dor e bloqueio articular do paciente. É aquele paciente que está andando, o joelho trava, dói, e aí ele precisa talvez parar, fazer um movimento ali que ele já consegue fazer, ele já tem aquele macete daquele joelho dele, ele consegue liberar, e aí o joelho destrava, vamos dizer assim. A flap, né, as lesões em flap, que faz como se fosse um corte bem específico. E a mais comum, talvez, se a gente fizer a ressonância aqui dos nossos joelhos, é muito provável que a gente tenha essas lesões aqui degenerativas que são esperadas em virtude do tempo de envelhecimento. Do tempo não, do envelhecimento fisiológico da estrutura que recebe carga axial, né, da vida aí, desde o que a gente começa a botar, andar, tá? Então, tem vários tipos. Importa o fisioterapeuta saber o tipo da lesão? Clinicamente, de verdade, a minha opinião, não sei a de vocês, a minha opinião, eu acho que não. Talvez numa alça de balde, você precisa saber que pode dar bloqueio articular, que ele pode ter bastante dor, né? Mas não diferenciaria um tratamento de uma lesão, por exemplo, longitudinal, de uma horizontal ou de uma radial. A conduta teria que ser muito próxima, né? Você não teria condutas diferentes, tá? Aqui eu trouxe uma outra imagem, um pouco mais bonita, assim, mais próxima de um 3D, né? Então, você pegar lá uma lesão horizontal, aí você pega uma lesão complexa, que é muito parecida de uma lesão degenerativa, que fica uns... Não sei se vocês já viram uma artroscopia, eu devia ter até colocado, mas fica uns cabelinhos brancos assim, ó, que é realmente a degeneração. A lesão radial, que também é comum, a lesão vertical, um outro tipo de lesão horizontal, a flap e a tal da alça de balde, que ao nosso ver é uma das piores aí, vamos dizer, tá? Então, são vários tipos de lesão que podem acometer. O paciente pode ter vários tipos ao mesmo tempo, né? E o melhor, vamos dizer assim, o melhor tipo de lesão que ele poderia ter seria qualquer lesão que acontecesse na região periférica do menisco, na vermelha, tá? Porque a chance de um reparo acontecer é maior do que se ele tivesse uma na branca vermelha ou na branca, tá? Bom, quem gosta de estudo, todos esses artigos que eu estou colocando aqui hoje, eu já, a hora que acabar a aula, eu já vou subir lá para o aplicativo, tá? E aí lá a gente vai discorrer sobre esses estudos, sobre esses artigos que a gente colocou aqui, tá? Já acabou a aula, eu já vou subir a aula e também os artigos para vocês lerem, baixarem aí para o computador de vocês, estudarem, tá? Bom, esse primeiro, que é um artigo bem legal, que eles fizeram
Associação ali de cirurgia de joelho do Reino Unido, eles fizeram quase, tipo um guideline, né? Tipo um guia de orientação para avaliação, né? Tanto as apresentações clínicas quanto as recomendações que a gente possa ter. Na verdade, aqui é muito mais voltado para médico, mas a gente precisa ter essa ideia, né? Do que acontece em cada apresentação clínica. Então, vou aumentar aqui para você, ó, para vocês. Aqui na parte de avaliação integrada, ó, coletar toda a história é importante, né? Então, a gente tem um módulo lá de avaliação que eu recomendo que vocês assistam. Lógico que está bem focado um pouco para ombro, mas já tem a avaliação de membro inferior. Mas, assim, é mais para direcionar o que que a gente tem que entender na avaliação, né? Então, sintoma, identificar a duração da lesão. Então, por exemplo, esse cara, pô, esse tem essa lesão há mais de 2 meses, está me incomodando bastante. Se esse paciente tem essa lesão há mais de 2 meses, pô, olha o risco que ele está, né, correndo de realmente ter outras estruturas lesionadas. E às vezes o risco passado para ele é de que ele vai ter uma artrose. Ó, de verdade, a artrose do joelho o start dela geralmente acontece no mecanismo de lesão. Então, se o cara torceu o joelho, rompe um ligamento, rompe um menisco, ali já é o início dele evoluir para um quadro de degeneração da cartilagem articular. E não necessariamente por ele não ter o ligamento ou não ter o menisco que ele vai evoluir para uma lesão de cartilagem, tá? E tem um monte de estudo mostrando isso, que não é em virtude da ausência de um estabilizador, e sim em virtude do mecanismo de trauma que dá o start ali para evoluir para degeneração. Exames, então, exames clínicos, né? Então, tem inúmeros exames clínicos para detectar é, as lesões meniscais. Ó, McMurray, Apley, distração, Duck test, enfim, tem um monte de teste clínico para você fazer, se você quiser, se você achar que isso é importante, né? Para detectar uma lesão meniscal. Complementando o seu exame, a sua avaliação, os exames de imagem. Radiografia, elas vão servir para identificar talvez aqueles pacientes que tenham um quadro já avançado de degeneração. Então, você vai ver lá uma diminuição do espaço articular, você fala, meu, não tem mais menisco aqui. Aqui você, né, você tem o osso já côndilo femoral com platô tibial, você não tem mais o estabilizador ou o amortecedor, vamos dizer assim, né? Então, radiografia geralmente vão pedir em virtude dessa situação. Mais comum é ressonância, né? Com artrografia ou não, com contraste ou não, né? E aí você consegue identificar lá, pô, tem uma lesão meniscal ali, ó, tem uma lesão degenerativa que é bem provável que quase todos os pacientes que façam ressonância apresentem, né? Mas também pode ter lá as rupturas, longitudinal, radial, e aí o radiologista ele talvez coloque, se ele tiver um bom olho, ele vai conseguir colocar. Mas como eu falei para vocês, hoje não é comum o radiologista classificar o tipo de lesão de acordo com isso daqui, ó, no exame de imagem dele. Ó, uma lesão radial, uma lesão vertical. Ele consegue, talvez, ó, lesão intrasubstancial, de tantos centímetros, tantos milímetros, mas ele não consegue, talvez, falar assim, ó, é uma flap, ou uma alça de balde, ou uma lesão complexa, ou uma lesão radial. Talvez ele nem coloque, ele coloca lesão corno posterior do menisco medial. Depois vocês olham lá nos laudos, vocês vão ver, né? Que aí também tem aquele paciente que não tem lesão de menisco, né? Aí ele vai para um outro tipo de tratamento. Bom, optou-se não, identificou que o cara realmente tem uma lesão de menisco. Esse joelho está bloqueado, né? Se esse joelho está bloqueado, olha como os guidelines eles são bem tendenciosos, né? Videoartroscopia. Recomendação: artroscopia, cirurgia de videoartroscopia meniscal urgente, né? Então, bloqueou o joelho, o critério principal é ir para o procedimento cirúrgico, tá?
Se é observou na ressonância lá uma lesão aguda do menisco, na avaliação, preservação do menisco pode ser apropriada, né? Então, considera-se a videoartroscopia de reparo do menisco, se esse cara for candidato e se o local da lesão também for candidato ao reparo do menisco, tá? Se for uma lesão de menisco na ressonância e corresponder aos sinais e sintomas de uma lesão de menisco, sintomas maiores do que 3 meses, considerar não urgente, né? E uma artroscopia parcial, uma menissectomia parcial por videoartroscopia, tá? Se esses sintomas forem menores do que 3 meses, aí não cirúrgico, tratamento não cirúrgico e reavaliação, tá? Olha lá, ó. Providenciar informação, fisioterapia, exercício, analgesia, injeção de corticoide, ou seja, você vê como, ó, aproveitando aqui como isso é mundial, né? Eles separam fisioterapia de exercício de analgesia. Não, peraí, a minha cabeça é fisioterapia, tá tudo aí dentro. Como assim? Exercício é uma coisa, fisioterapia é outra, analgesia é outra. Uai, então é mundial, né? A gente precisa educar os colegas da área da saúde. Caso esse paciente faça uma possível lesão meniscal, né, talvez que corresponda a sinais e sintomas, né, uma avaliação, talvez a tratamento não cirúrgico de primeira escolha, né, então ele vem aqui para o, vamos dizer assim, conservador. Se ele tiver uma osteoartrose estrutural avançada e uma ruptura meniscal, né, com sintomas lá da osteoartrite, sinais talvez somente, uma videoartroscopia não é apropriada. Olha só que legal, bandeira vermelha aqui, ó. Não faça cirurgia de joelho nesse paciente. Não faça artroscopia, porque vai piorar. Vai piorar o sentido, você vai agredir mais aquele joelho, que já está com degeneração. Então é fisioterapia. Lembrando, isso aqui é um guideline britânico, né? Se a gente for pesquisar no Brasil, talvez a gente não ache tão específico, né? Se a gente for mais aí nos locais de vocês, depois vocês podem conversar com os cirurgiões aí. Lesão de menisco, cirúrgico. 100%? 100%. Vamos operar porque vai dar artrose. Você pode ver. Aqui na minha cidade basicamente assim, né? Então, fez a lesão de menisco, tem dor, tem sintoma, que é lógico que vai ter dor e sintoma, porque você machucou um tecido, você teve edema intraarticular, você tem sinovite. Isso dói, né? E aí cai talvez naquele ciclo vicioso do tratamento fisioterapêutico de planos de saúde, né, que não vão no problema específico, ficam ali rodando condutas aleatórias, o paciente ainda continua com sintoma, o que que o cirurgião fala? Não, então, você já tentou a fisioterapia, não deu certo, vamos operar, né? E às vezes é um paciente aqui, ó, dos 5 paciente que tem sintoma, principais sintomas da artrose e é submetido a um procedimento cirúrgico de menissectomia, tá? E o que que a literatura mostra a respeito disso? Trouxe aqui dois ou três trabalhos mais atuais para vocês. 3 trabalhos. Para vocês verem como é complicado tentar alinhar pesquisa, ciência, vamos dizer assim, não pesquisa, mas ciência com prática, tá? Esse primeiro foi só revista boa, tá? Só revista esse foi publicado na BGA Sports, que é a British Journal Sports Medicine, em 2020. Foi um trabalho que teve o objetivo aí de avaliar os efeitos num follow-up grande, a um longo prazo, né, de uma menissectomia
parcial, tudo por videoartroscopia. Eles chamam a menissectomia parcial de artroscópio de APM, artroscópio partial meniscectomy, no desenvolvimento de uma osteoartrite radiográfica do joelho e nos sintomas e função do joelho, após 5 anos de follow-up aí. Então, foi um estudo longitudinal bem legal aí. Foi um projeto multicêntrico, não foi realizado apenas em um local, né? Então, tiveram vários locais, hospitais, enfim, randomizado, cego para participantes e avaliadores, ou seja, duplo cego, né? E placebo controlado por cirurgia. Participaram aí desse estudo 146 adultos, idade variando ali de 52 anos, uma 35 a 65, a média foi 52 anos, desculpa. Sintomas de joelho consistentes com ruptura degenerativa do menisco medial, verificada por ressonância magnética e tomografia, e artroscopia, e nenhum sinal clínico de osteoartrite de joelho foi randomizado. Ou seja, operaram, operaram os caras aí. O que eles identificaram? Vamos lá. Intervenções. A videoartroscopia ou a cirurgia placebo, que foi uma cirurgia diagnóstica apenas, não foi feita nenhuma intervenção. Entrou, observou e fechou. Resultados. Eles usaram 2 índices de osteoartrite, né, que foi o aumento do grau de Kellgren e Lawrence, que é maior do que 1, e o aumento de estreitamento do espaço articular radiográfico do Atlas de Osteoarthritis Research Society, que é a OARS, que é a Sociedade Internacional de Osteoartrite, e na pontuação da soma dos osteófitos, respectivamente. E 3 índices validados relevantes para o paciente: medida de sintoma e função de joelho. Eles usaram a WOMAT e a Lischel, né, para dor e função de joelho após o exercício usando uma escala de classificação numérica. Aí eu trouxe ali a tabela 2 para vocês, que são os resultados primários, né, dos participantes. Em 60 meses de follow-up, que foram 5 anos. A WOMAT Score, no grupo artroscopia, 68 voluntários, e no grupo placebo cirurgia, 74 voluntários, ou seja, estava muito próximo, né? Na WOMAT Score, 84,3 pontos, e na placebo, 84,6. Na Lischel, 83, que é considerado, se não me engano, bom, resultado bom, né, de 80, de 75 a 80 e tantos pontos é considerado bom. E na placebo foi até melhor, 85,8 pontos. E a dor de joelho após exercício, 2 pontos, e a placebo, 2,2. Ou seja, se você comparar a cirurgia, a videoartroscopia apenas, e a videoartroscopia com menissectomia, igual. Igual, 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 tá? Aí aqui, ó, eu trouxe de novo, ó, então, nível de dor dos pacientes em 60 meses, ó, a tendência ali, ó, em 6 meses, em média, ele tem uma queda muito boa, 4 a 6 meses ele tem uma queda muito boa do nível da intensidade de dor, e observe que a intensidade de dor, ela não passa de 7 pontos, em média, né? E aí ela se mantém ali, ó, em 2 a 3 pontos por anos, tá? E aqui, o que é importante comparar? A cirurgia placebo com a videoartroscopia com menissectomia não teve diferença em relação ao nível de dor. Por que o cara não deixou o menisco do paciente, né? Aí aqui as escalas, né? A lixo, vamos pegar a lixo aqui, que são quanto mais próximo de 100, melhor é a função do joelho, quanto mais próximo de 0, pior a função do joelho. Então, eles partiram ali do início do estudo lá de 0 meses, com 60 pontos em média, e aí chegaram ali próximo dos 80, né? Ficou ali variando de 80 a 83 pontos e não subiram disso, ó, até 60 meses, e nenhuma vantagem da menissectomia por videoartroscopia comparada só com a videoartroscopia. Nenhuma vantagem em relação à dor e em relação à função na lixo. Em relação à função na WOMAT, nenhuma vantagem também, tá? Então,
De novo, por que que não deixaram o menisco do paciente lá? Tá? Então, a conclusão desse estudo de 2020, se eu não me engano, né? Ryan Schinvonen. Essa galera aí é da... Não lembro se era da Suíça, não lembro esse estudo. A artroscopia com meniscectomia foi associada a danos potenciais na forma de um risco ligeiramente aumentado de desenvolvimento de osteoartrite radiográfica do joelho. Nenhum benefício concomitante na dor e outros sintomas ou função. Então, meu amiguinho, pacientes que 100% cirurgia para meniscectomia, você pode botar aí na sua avaliação que é provável que ele vá evoluir para um grau mais avançado de degeneração, né? E ele não tem vantagem alguma de ter feito artroscopia para comparando com outro paciente que não fez, ou que fez e deixou o menisco, tá? Esse outro estudo eu trouxe para tentar diminuir essa frase. Mas se ele não operar agora, ele vai ter artrose? Será? Será que realmente ele vai ter artrose se ele não operar esse menisco? Né? Então, foi um estudo também publicado na British Journal Sports Medicine em 2022, né? Com o objetivo ali de comparar os resultados da meniscectomia parcial artroscópica versus fisioterapia em pacientes jovens com ruptura meniscal traumática. Então, aqui eles já mudaram. Pô, beleza. Se eu operar por vídeo e fizer meniscectomia, e só eu operar por vídeo, é melhor eu só operar por vídeo, porque eu diminuo o risco do cara lesionar. Mas e se eu operar por vídeo e comparar com não operar? Com físio, com tratamento fisioterapêutico, vamos chamar assim de tratamento conservador. Eles fizeram isso. Pegaram um ensaio também multicêntrico, aberto, randomizado, controlado em pacientes com idade entre 18 e 45 anos. Eles abaixaram um pouquinho a idade, né? Ruptura meniscal isolada, traumática, verificada por ressonância magnética de início recente, sem osteoartrite de joelho. Os pacientes foram alocados ali para meniscectomia parcial artroscópica ou fisioterapia padronizada, né, como meniscectomia parcial artroscópica tardia opcional após acompanhamento de 3 meses. Então, o paciente tinha a opção, se ele, depois da pesquisa lá de 3 meses, se ele queria fazer artroscopia ou não, se haveria necessidade ou não. Desfecho primário, que eles avaliaram? Pontuação no EKDC, que também é uma escala de avaliação de função, se eu não me engano, também, se eu não me engano, não, de 0 a 100 pontos, 0 pior joelho e 100 pontos melhor joelho. 24 meses ali de follow-up, ou seja, 2 anos, né? Que mede a percepção dos pacientes, sintomas, função de joelho e capacidade de participar de atividades esportivas. Só lembrando, aproveitando aqui que eles estão colocando o tempo, 24 meses, se a gente for talvez passar para o paciente um prognóstico de tempo de tratamento na físio para lesão de menisco, a gente tende ainda a dar o tempo de 3 meses, né? 12 semanas em média, o paciente está bom. Depende, tá? É um tempo interessante, mas vocês podem ver que eles estão mais uma vez alargando essa linha de tempo de tratamento, né? Já está com 5, 6 meses, já está segurando mais. Pacientes submetidos a reparo de menisco, isso vai mais tempo ainda, porque a gente atrasa toda a fase de descarga de peso precoce. Então, ele colhe os frutos desse atraso lá na frente, tá? Bom, vamos lá. O que que esse estudo encontrou? Acho que até fiz uma postagem sobre esse estudo aí recentemente. Um Reels. Foi um Reels que saiu antes de ontem, se eu não me engano. O que esse estudo mostrou da Sabine Der Graaf aí? Comparando aqui em vermelho a videoartroscopia em relação ao IKDC, tá? Função de joelho. E comparando em azul, que é a fisioterapia, em 24 meses de follow-up, de acompanhamento, a resposta também é muito próxima, sem diferença gritante para uma videoartroscopia.
tá? É isso que eu queria falar. Nossa, eu preciso operar o joelho porque eu tenho uma lesão de menisco. Será? Né? Então, você pegar aqui, ó, o controle no grupo videoartroscopia, com 3 meses, com 6 meses e com 9 meses, ele sobe a função, ó, 46, né? Vai para 64, mas espera aí, o grupo fisioterapia foi para 62. Tem um desvio padrão aqui, mas está muito próximo, né? 6 meses, ele tem 69 pontos no IKDC e na Físio tem 68. Poxa, você é tão detalhista assim que você se preocupa com um ponto no IKDC para submeter teu joelho para videoartroscopia e uma meniscectomia? Aí você vê, no final lá dos 28, 24 meses, a função ela é muito próxima, ela é igual, na verdade, né? Mesmo desvio padrão, inclusive. Então, pessoal, é, não vale a pena, não. Tem outra coisa que eu coloquei aqui, que eu trouxe aqui, que é a tabela 3, que é eventos adversos sérios que podem acontecer na videoartroscopia. Vamos lá, ó. Precisou de uma videoartroscopia no joelho contralateral, um para cada. Teve ruptura de cruzado anterior e precisou de reconstrução, um para fisioterapia. Precisou de intervenção por falha no reparo do menisco, um para artroscopia. Cirurgia não relatada no hospital, ou seja, o cara precisou de outra cirurgia, não necessariamente para menisco, tá? E eles até colocaram aqui no grupo de artroscopia, foram 4, no grupo de físio foram 2, mas aí o que aconteceu lá, por exemplo, cinto do carpo, laparoscopia abdominal, cisto, neurocirurgia por tumor cerebral, ou seja, outros problemas que surgiram que não necessariamente foram em relação ao joelho, tá? Então, podem acontecer eventos adversos, né? Isso é comum, mas eu achei legal que esse estudo ele até colocou, e você vê que nenhum artrose de joelho. Pô, mas peraí. Era o principal objetivo que o cirurgião falou que eu precisava operar meu menisco, que eu ia ter artrose, mas peraí, nenhum relatou isso, não relatou. Então, hoje, se fosse o meu joelho, eu procuraria um bom fisioterapeuta para tratar, né? E não faria uma vídeo, não. A não ser que tivesse um bloqueio articular, uma dor muito absurda que estivesse limitando a minha função, tá? E lesão degenerativa, que é a maioria dos casos. Aí saiu um estudo na JOSP, que é um Research Report, que é legal de ler também, né? Do Bjorn Berg, que é fisioterapeuta, que foi uma trajetória aí que eles narraram, mais ou menos, uma trajetória de sucesso. 9 em cada 10 pessoas com lesão degenerativa de menisco têm melhora da função, né? Em 2 anos de tratamento, após 2 anos de tratamento, né? Então, é calma, oxe, né? Como diria. É, Fisioterapia não é milagre para você em 10 sessões ou em 3 meses você recuperar 100% do paciente. Não vai. Você tem que ter critério, né? O que que a literatura tem mostrado? O que que a ciência tem mostrado? Que vale a pena seu paciente ser submetido a um tratamento conservador, tá? Então, o que que esse estudo teve como objetivo? Identificar ali a trajetória de função do joelho relatada pelo paciente ao longo de 5 anos, né, em pacientes com lesões meniscais degenerativas. Então, o follow-up também foi muito bom. Para explorar as características da linha de base, foram considerados associadas a trajetórias esportivas e recreativas. Métodos: ensaio controlado, randomizado versus exercício. A função do joelho relatada pelo paciente foi avaliada também com um questionário que é o COS, né? Que a gente até tem. Pô, pessoal, até esqueci. Eu precisava colocar lá na Hotmart para vocês baixarem as escalas de avaliação, tá? Eu liberei os protocolos, eu liberei na aula de avaliação, acho que se eu não me engano, eu liberei as avaliações que eu utilizo de membro superior e membro inferior.
ainda só roda em MacBook, em iOS, não roda no Excel. Talvez você consiga abrir no Excel, mas é provável que fique desconfigurado, né? E eu esqueci de liberar as escalas de avaliação, tá? Então, caso eu esqueça de novo, já manda lá no Discord para eu lembrar de colocar, tá bom? Então, eles fizeram lá no início do estudo, 3 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, eles passaram a escala COS. Usamos modelagem de trajetória baseada em grupo, identificar subgrupos, pacientes seguiram padrões distintos de mudança, e aí começaram a avaliar toda essa, essa parte de sucesso ou não do tratamento. Resultados. Na análise de uma amostra de 140 participantes, identificaram 3 trajetórias para todos, subescalas COS. Primeiro, melhora baixa e mínima, que foi considerado em torno de pegar ali em média de 10 a 12% desses 140 participantes. Melhora moderada ou gradual, né? Que foi ali em torno de 20 a 36% dos participantes. E alta melhora e melhora precoce, é a maioria. Lá, dos 140, quase metade para cima teve melhora considerada rápida e alta, né? Então, um programa de linha de base, fatores benéficos ali para função no esporte, atividade recreativa, tiveram maior nos pacientes que realmente não foram submetidos a procedimentos de artroscopia e tal. Então, lesão degenerativa, pessoal, vai ter, a gente vai ter, seu paciente vai ter, e não é indicativo de cirurgia. E a ciência está mostrando isso claramente, né? Com questionário, comparando com vídeo, sem vídeo, com parcial, sem parcial, enfim. Ainda a físio, ainda não. A fisioterapia está em vantagem, tá? E eu acho bem difícil de tirar essa vantagem para lesão de menisco, tá? Só que aí que a gente tem que discutir qual é a fisioterapia que está sendo empregada, porque não é qual é a fisioterapia, qual é o tipo de tratamento que está sendo empregado. Aí é outra conversa, né? Porque se é um tipo de tratamento que está mais perdendo tempo do que ajudando, é bem provável que esse paciente não evolua sintomas, sinais, e ele vá ser submetido a procedimento cirúrgico. Por isso que no início dessa apresentação eu falei assim para vocês, nós temos uma responsabilidade muito grande nas lesões dos pacientes. Hoje o exemplo é menisco. E vocês estão vendo que a responsabilidade da físio nas lesões do menisco, elas são muito altas. A gente tem forte essa palavra, mas a gente tem o poder de, se errarmos, esse paciente evoluir para um quadro muito importante de uma degeneração, né? Se errarmos em dose, se errarmos no equipamento, se errarmos no tempo, se errarmos em não termos critérios de evolução, de avaliação. Então, é complicado. Por isso que a gente tem que estudar, né? Por isso que eu gosto de trabalhar muito próximo de vocês, porque eu quero entender qual que é a conduta que o Maurílio está fazendo lá na clínica dele e que o Gabriel está fazendo na clínica dele, e eu vou falar aqui que eu estou fazendo na minha clínica, e a gente montar o negócio. Pô, peraí, eu não tinha pensado nesse exercício, esse é interessante da gente trabalhar. Ó, essa escala furada, o paciente não responde, eu já fiz ela inclusive no Google Forms, eu mando para o paciente, ele não entende tal questão. É isso que a gente quer com a comunidade, tá? Essa troca de informação. Dar a aula, legal, eu vou dar aqui, fazer a aula com vocês, vou mostrar os estudos, mas essa troca de informação, que eu acho que é o mais rico da gente conseguir fazer, tá? E, de novo, a todo momento a gente está fazendo isso lá no aplicativo, né? Discussão, trocando informação, trocando dúvidas, esse é o objetivo principal da gente aprender, né? Todos os dias. Muito dinâmico, nossa área da saúde é muito dinâmica, é muito rápida e a gente precisa estar sempre atualizado, tá bom?
Vou deixar aberto aí para vocês quererem discutir, se quiserem discutir, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. A gente já fechou aqui a apresentação. Todo mundo entendeu, pelo menos? Ah, cadê as mensagens? Chat. Pronto. Deu para entender, Gabriel? Acho que o objetivo é esse, a gente discutir bastante e eu entendo também o lado de vocês. É o primeiro encontro. A gente tem encontros por semana. No primeiro encontro, a gente é tímido, eu entendo, eu já fui tímido também. Só que a partir do segundo, a gente, pô, começa a soltar as experiências. Assim que funciona, né? Então, é natural essa. Não quero aparecer hoje, mas na próxima eu vou participar mais. É natural, tá? Então, não se esqueçam que são encontros semanais e agora, meu, vocês estão em comunidade. Agora é pro resto da vida aí. Lembrando que é mensal, né? A gente tem ali os planos mensais, semestrais, anuais, mas é mensal, né? A gente vai estar todo dia, quase todos os dias, se conversando, trocando informações, e todas as semanas a gente vai estar se encontrando mesmo, né? E legal, Matheus. Isso sim. Na verdade, eu que esqueci, tá? De disponibilizar os artigos antes. E eu que esqueci de disponibilizar antes dessa aula. Eu tenho que fazer isso mesmo. Isso já está anotado. E a Júlia já chamou, já brigou comigo. Obrigado por brigar comigo de novo e ao vivo. Eu agradeço, eu vou fazer, eu peço perdão, tá? Foi isso mesmo. O objetivo é justamente esse, é soltar as informações antes, né? E vocês terem acesso ali para fazer as discussões antes da hora, tá? Isso a gente vai fazer sim para a próxima terça. Deixa eu só lembrar aqui, na próxima terça, que a gente já tem o cronograma. O cronograma tá lá na Hotmart, tá, pessoal? Quem ainda não tem, mas na próxima terça o calendário, deixa eu ver o que que tem de aula aqui. Eletroterapia para dor lombar. Será que ajuda mesmo? A gente vai mexer num vespeiro agora, que é primeiro dor lombar e segundo eletroterapia, né? Então vai ser bem interessante a gente discutir. Tragam os casos de vocês, né? As dúvidas de vocês sobre eletroterapia, sobre dor lombar e vamos discutir, tá? Eu já vou botar os artigos lá da próxima terça para vocês já irem estudando, e irem discutindo, e irem pesquisando para a gente fazer o negócio acontecer, tá? Pega lá um tempo que vocês estão mais tranquilos, começa a mexer no aplicativo, porque é muita coisinha ali, mas vocês vão ver que é bem facinho, né? A hora que pega o jeito fica bem legal, porque fica tudo por tópicos, tá? E vamos fazer funcionar isso daqui, tá bom? Ô, Qualquer dúvida Felipe, que vocês tiverem, tem um canal lá escrito dúvidas. Abre o tópico da dúvida, coloca a dúvida de vocês e vamos discutir. tá na escuta, Felipe? Tô ouvindo, Alô, Gabriel, pode falar. tá me ouvindo? Boa noite, pessoal. Felipe, deixa eu tirar uma dúvida com você. Essa questão do menisco, né, da zona vermelha, o fato da zona branca ela ser menos irrigada, o menisco lateral, a gente pode pensar na mesma fisiologia dele? Ela tem o mesmo tamanho da zona vermelha e da zona branca? Em tamanho, não. Ela é menor, mas tem a zona vermelha e a zona branca também. Seriam uns dois terços, mais ou menos, a zona branca? Mais ou... Ele é um pouquinho menos da metade do menisco medial, que ali você viu que tinha uma imagem de 4 milímetros em média ali da zona vermelha, Sim. o Aham. lateral ele é um pouquinho menos do que isso. Não é bem Entendi. pequenininho, é bem pouquinho. E geralmente na prática clínica é muito mais comum você ver a lesão de menisco medial, né? Mais medial Medial. do que lateral. Lateral, geralmente, Entendi. quando é um trauma muito, por exemplo, uma entorse muito severa de joelho, que faz uma lesão de canto lateral, aí já entra outras cacas, né? Não é só especificamente.
Raramente eu peguei, ó, raramente, eu acho que eu nunca peguei um caso de uma lesão única e exclusivamente de menisco lateral, só menisco Olha só, lateral, né? entendi. Aham, Ela geralmente vai, ou é só menisco medial, ou menisco medial com colateral medial, ou com cruzado, e quando vai lá para o menisco lateral, ou pega fratura de fíbula, de cabeça de fíbula, ou pega lesão de canto posterolateral junto, entendeu? entendi. E eu sei que vai muito do tipo da lesão do menisco também, mas de uma forma geral, geralmente você orienta seus pacientes quanto tempo para voltar para por exemplo, um futebol, algum esporte assim. Eu sempre trabalho em média ali, se ele quer o critério clínico de tempo, ele precisa ter uma ideia que é pelo menos 3 meses a 6 meses. Só Hum, que isso é um critério, que é o tempo, né? Entendi, Tem que, para a gente atingir esse critério de retorno ao esporte, a gente precisa de outros critérios que não são apenas o tempo. Então, tem critério clínico, tem critério funcional, tem critério de discrepância de força, de LSI, enfim, né? Então, tem vários outros, mas é uma média em torno de 3 a 6 meses que tem segurado. entendi. Show de bola. Valeu. Beleza? Beleza. Certo, pessoal? Obrigado aí pela presença. Aula gravada, já já vai estar o link lá no aplicativo e os artigos também para vocês complementarem os estudos, tá bom? Obrigado, boa noite, até amanhã, porque amanhã eu já vou começar a mandar um monte de mensagem para vocês lá também. Show de bola. Valeu, Felipe. Valeu, Valeu, pessoal. Boa obrigado. noite. Tchau, tchau.